Bom dia, meus irmãos. Hoje é domingo e eu quero cumprimentar você com a paz do Senhor, desejando toda sorte de bênção. Estamos num tempo de distanciamento social, mas nunca espiritual. Estamos no ano da unidade, hashtag ano da unidade na Assembleia de Deus, Ministério Fonte de Esperança. E eu quero cumprimentar você, desejando um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de alegria. Trago Mateus 16:19 para você. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém. Jesus está falando com Pedro. Pedro faz uma confissão, reconhece-o como Messias, como rei, o Senhor, e ele vai entregar a chave do reino. Interessante observarmos para Pedro. Pedro passa por uma mudança muito forte, uma conversão. No ministério terreno ele passa por muitas dificuldades, é um homem confuso, uma hora está sacando a espada, outra hora está defendendo o mestre, outra hora está com medo, outra hora está na fogueira com fogo estranho, negando o seu mestre. Bom, ele se converte no capítulo 21 de João. Tu me amas, Pedro? Apacenta minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Apacenta os meus cordeiros. Tu me amas, Pedro? Pedro então 3 vezes negou, 3 vezes foi interrogado, e a partir dali passa a ser um homem convertido ao Evangelho. Interessante observarmos que Deus escolhe Pedro, lá em Atos 15:7. Os judeus agora vão questionar Pedro, por que o gentil, ele foi pregar para um gentil, Cornélio. Ele se justifica, dizendo que foi o Senhor que mandou. Ele apazigua, porque naquele momento, Mateus 16:19 vai se tornar verdade. Deus me escolheu entre vós para pregar o Evangelho aos gentios. Faz-me lembrar também que ele foi usado para pregar para os judeus lá em Atos 2:14, quando no dia do Pentecoste, ele diz: varões, pais e irmãos, ouvi-me. Ele faz todo o discurso, trazendo desde Moisés até Jesus a razão daquele Pentecoste, daquele mover do Espírito Santo. Foi usado para falar com os judeus, só isso, para falar com os samaritanos. Atos 8:14-17. Você vai perceber que os samaritanos agora aceitam Jesus e o Espírito Santo vai ser derramado sobre eles. Atos 10:1-48. Como eu já disse, foi usado para falar lá na casa de Cornélio, e toda a sua casa aceita Jesus e é batizada em nome do Senhor. Então, percebam, te dou a chave do reino. Foi usado para falar para os judeus, o grande amor de Cristo. Foi usado para falar para os samaritanos, que tinham uma rixa política, uma rixa religiosa. Foi usado também para falar com os gentios. Observe, senhores, que ele recebe a chave do reino de Deus, e aquele homem verdadeiramente vai fazer a diferença. E eu achei interessante que os apóstolos, irmãos da Judéia o censuraram porque ele havia pregado, em vez de glorificar a Deus. Se nós olharmos para Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 20, e havia entre eles alguns varões de Chipre e Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. São os cristãos anônimos, são pessoas que já haviam se convertido. Depois da dispersão dos santos em Jerusalém, exceto os apóstolos, você vai ver isso lá em Atos, eles não foram dispersos, mas a igreja foi dispersa. Esses irmãos anônimos, lá em Chipre, os chiprenses, os sirineus, eles vão pregar para os gregos lá em Antioquia. Interessante, quando Paulo fica sabendo que o povo lá de Antioquia está recebendo Jesus, lá no capítulo 13, ele rapidamente vai mandar uma comitiva lá. Veja aí no 22, veja no 46, Atos 13:43. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mistério que a vós, se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que rejeitasse-vos, não julgais digno da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nolo mandou: eu te pus a luz dos gentios, para que seja salvação até os confins da terra. O que está acontecendo? Primeira viagem missionária. Bom, nesse bom dia eu queria resumir a história de Pedro, dizendo: ele foi usado para fazer a história e a diferença. Nessa manhã, Deus está te chamando para pregar para gentios e judeus, ou seja, aqueles dos quais o Senhor nasceu, mas o rejeitaram. Eu tenho uma missão com você de receber a chave do céu e abrir o reino para eles. Abra o reino para aqueles que estão presos, abra o reino para aqueles que estão cegos, abra o reino para aqueles que estão mudos, abra o reino para aqueles que estão surdos. Você é usado por Deus e
bem-aventurado os pés dos que anunciam boas novas. Eu quero com isso declarar Cristo na tua vida, salvação para a tua família e declarar Deus te abençoe nesse domingo. Vamos juntos? Hoje, às 18h15, um grande culto com a família na nossa live. Entra lá no nosso canal, participa, pede oração, conta testemunho, fala do amor de Deus, mas antes de tudo, pregue para o seu vizinho, pregue para o seu amigo, pregue para aqueles que estão perto de você. Ele te deu a chave. Abra o reino. Deus abençoe.